leishmanioses acometem todos os anos aproximadamente 2 milhões de pessoas espalhadas por 88 países. Um dos agravantes é a negligência da doença, situações em que as leishmanioses chegam a ser, em certa medida, ignoradas por governos, indústrias e espaços de atenção à saúde. Todos nós já ouvimos falar dessa doença, leishmaniose. Mas e você? Você sabe o que é a leishmaniose? Sei. É uma doença transmitida por um mosquito, não é? Que pica um cachorro, um negócio assim? A doença do cachorro, do cão, do animal. É uma doença de cachorro? Que dá em cachorro? Uma doença chamada leishmaniose. Esses sintomas eles podem demorar até anos a aparecer no animal que está com a doença, né? Então, a primeira coisa é um emagrecimento, tá? O animal perde um peso, mesmo comendo normalmente. Feridas pelo corpo, tá? Que não cicatrizam. Unhas grandes. E no estado mais avançado da doença, o animal pode ter uma prostração, uma perda do apetite. A leishmaniose é uma zoonose, por isso tanto os seres humanos quanto os animais podem ser contagiados. A leishmaniose de pele, a leishmaniose tegumentar, seria uma ferida que não cicatriza. A pessoa faz vários tratamentos, passa pomadas, faz curativos, usa antibióticos desses habituais que nós utilizamos no dia a dia e não melhora, não cicatriza. Aí nós temos que fazer um exame específico para a gente poder fazer o diagnóstico, que é o raspado da lesão, ou se não uma biópsia, com pesquisa do protozoário, né, da leishmania. A leishmania visceral, ela já causa um quadro de febre, emagrecimento, uma febre prolongada. A pessoa tem 2, 3, 4 semanas, até um mês com febre, que não se descobre a origem e que quando ela faz alguns exames, os exames de sangue mostram que há uma anemia, o número de leucócitos está baixo, a plaquetas está baixo. E no exame físico chama a atenção que o fígado está aumentado e principalmente o baço está aumentado, né? Então é uma hepatoesplenomegalia febril, um fígado e um baço aumentado num paciente que está tendo febre. A melhor forma hoje que nós temos é a vacinação, tá? Hoje existe a vacina contra a leishmania. O animal deve ser feito o exame antes de ser vacinado, né? Para a gente ver realmente que ele não tem a doença e depois entrar no protocolo de vacinação. Tirando isso, a gente tem hoje coleiras, tá? Óleos de colocar na nuca do animal que repele o mosquito. Existe também a planta hoje, que é uma forma natural, que é a citronela, que você pode ter em casa, em vasos, no jardim, que também é um repelente natural do mosquito. O tratamento da leishmaniose em animais, até o momento, não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, pois o tratamento humano é feito com a mesma medicação e o protozoário causador da doença pode adquirir uma resistência aos remédios. Portanto, a única saída são medidas de prevenção. Os cães doentes devem ser sacrificados, né? E há um trabalho também da vigilância epidemiológica. Quando detecta um caso em ser humano, é feito um trabalho ali no peridomicílio, próximo da casa da pessoa, na tentativa também de isolar o mosquito. Quando a gente encontra um mosquito causador, não é o mesmo mosquito da dengue, é outro tipo de pernilongo, outro tipo de mosquito. Existe também os tratamentos para a gente poder acabar com esse mosquito, né? Limpeza de domicílio, sempre fundamental. A transmissão da leishmaniose é realizada por um inseto, o flebotomínio, que se adaptou com grande sucesso às áreas urbanas. Portanto, os casos de leishmaniose acontecem tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Centros urbanos, inicialmente era uma doença de ambiente silvestre. E depois, com o desmatamento, com o homem destruindo para construir casas, abrindo lugares, né, desmatando para poder construir bairros, etc., a doença foi migrando para os centros urbanos. E hoje a gente encontra em ambiente silvestre, em ambientes rurais
e nos centros urbanos. O que vai variar nesses 3 lugares são as espécies vetoras que vão transmitir a doença e os possíveis reservatórios. Vão variar entre o ciclo de transmissão silvestre, o rural e o urbano. Olha, a leishmaniose visceral é uma doença hoje que se urbanizou, né? Então é uma doença que já ocorre em vários centros urbanos, tanto iniciou-se no interior de São Paulo, e hoje já está em quase todos os grandes centros urbanos. Por exemplo, Belo Horizonte hoje existe um grave problema, uma doença endêmica na cidade de Belo Horizonte. E em Divinópolis também já se encontra bastante casos de leishmaniose visceral canina e também já tivemos casos em humanos dessa doença. A incidência das leishmanioses pode ser cíclica. Os registros podem se elevar em determinado período e se abaixar em outros, se elevando novamente no período seguinte. Os registros confirmados na última década, segundo dados da Fiocruz, variam entre 30 a 40 mil casos por ano em todo o Brasil. Eu brinco da seguinte forma, que o Brasil é ótimo para todo mundo, porque não só para os gringos, para nós mesmos, moradores, porque em questões climáticas, ambientais e tudo, né, o nosso clima é ameno, então é muito bom. E não só para seres humanos, mas também para os bichos. Então os vetores, eles se adaptam muito facilmente, e os parasitos também, e a gente tem uma gama de variedade de vetores e de parasitos muito grandes, e de reservatórios, né? Então a leishmaniose, ela tem essa ecoepidemiologia muito rica, porque são muitos bichos causando a doença, né? Tanto a questão do parasita quanto do vetor e de reservatórios. Então, condições como umidade, precipitação e temperaturas favorecem bastante a reprodução dos vetores. O Brasil, principalmente por conta de ser um país tropical, né, tem as condições climáticas para o desenvolvimento do vetor, né, que é um mosquito chamado popularmente mosquito palha, um mosquito muito pequeno, com hábitos noturnos, então a proliferação dele é maior por conta de ser uma zona tropical. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre a leishmaniose. Tem uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança. Um gesto de amor vale a vida. Caracterizadas por um conjunto de doenças, as leishmanioses apresentam sintomas variados. Nós temos 2 formas, que são uma é a leishmaniose tegumentar e a outra é a leishmaniose visceral. A tegumentar, ela aparece, a sintomatologia em seres humanos, ela aparece em forma de feridas na pele. E a visceral, não, ela aparece, a doença, ela comete os órgãos internos, principalmente fígado e baço. O agente causador da doença é um parasita, que pode infectar o homem e diversos animais. Esse é um fator muito pesquisado, pois interfere na dinâmica da enfermidade. Eu acho que ela não pega, eu acho que ela não é contagiosa, ela eu acho que é um vírus. Aí eu acredito que sim, né? Se ele picar o homem, eu acredito que transmite sim. Ela é transmitida principalmente através da picada do vetor, que são os flebotomínios. Tá? Mas ela pode ser transmitida também através de transfusão sanguínea, de contato sanguíneo, né? Pode ser através de drogas injetáveis, né? Então tem outras formas, mas a clássica é a picada do vetor. O mosquito se contamina ao picar um cão contaminado, então, e picar um outro cão sadio, ou se não, nesse ciclo está envolvido o homem também. Ele pode picar o homem e transmitir a doença. Preocupados com um possível aumento de casos da leishmaniose na região, alguns professores da FUNED, com o apoio científico de outras instituições, estão desenvolvendo pesquisas sobre a doença.
Bem, esse projeto, o intuito dele é da gente fazer justamente o mapeamento da doença, descobrir com esse mapeamento as áreas onde se tem maior risco de contaminação, para depois a gente conseguir, juntamente com a prefeitura, implementar medidas de controle que sejam mais adequadas à realidade do município. Então, todos os dados relacionados à transmissão das leishmanioses, eles serão mapeados, né, através de coordenadas geográficas, depois de ser lançado num programa próprio, que é um programa de geoprocessamento, e esse programa consegue mostrar para a gente as localidades onde a gente tem um risco maior de pessoas se contaminarem. Então, o objetivo é justamente descobrir essas áreas de maior risco de infecção, para justamente a gente implementar essas medidas de controle mais direcionadas, e não desperdiçar, vamos dizer assim, trabalho sem uma medida de controle que não seja efetiva. Nós já fizemos até o momento toda a parte de levantamento da entomofauna, que seria os vetores que circulam, os flebotomíneos. Também fizemos estudo dos reservatórios silvestres, que são os pequenos mamíferos. E agora a gente está desenvolvendo, em parceria com a Prefeitura Municipal, essa parte da circulação de reservatórios domésticos, que seriam os locais onde tem um maior número de cães infectados. Então agora a parte final seria a conclusão do inquérito amostral canino. Então a gente vai mostrar um total de 3.600, 3.700 animais. E a gente está em torno agora de 1.400, 1.500. Então ainda faltam em torno de 2.000 animais para a gente concluir esse mapeamento dos reservatórios domésticos. Aí sim nós vamos passar para a parte de análise estatística dos dados para poder definir essas áreas de maior risco de infecção. Outro projeto de pesquisa desenvolvido na região é o da professora Karina Margonari, que tem Myron Henrique e Alessandra Souza como alunos bolsistas. A gente desenvolve inquérito sorológico canino para medir o índice de leishmaniose canina do município de Formiga. O inquérito sorológico, a gente coleta, né, o sangue dos cães e faz os exames adequados para ver se o cão está com leishmaniose ou não. O projeto está sendo desenvolvido desde 2010. Nós estamos realizando capturas entomológicas, que seria a coleta dos vetores da doença leishmaniose, denominados flebotomíneos. O objetivo do projeto é medir mesmo, ver o índice, como está a porcentagem de leishmaniose canina no município, e a partir daí passar para a população. Assim a Secretaria Municipal de Saúde pode fazer um controle, né, desse problema. Os moradores, eles aderiram muito bem à pesquisa, uma vez que eles todas as noites de coleta, eles fornecem os domicílios para poder ser efetuada a coleta no pé-domicílio das residências selecionadas. Então a população é bastante participativa. Além do ser humano, o parasita da leishmaniose infecta outros mamíferos silvestres, como o gambá, o rato e outros roedores, que nesse caso se tornam hospedeiros e até reservatórios da doença. O vetor, de modo geral, são os flebotomíneos. Como inseto é uma coisa muito fantástica, porque eles nunca é uma espécie só. A questão dos flebotomíneos, a gente tem 500 espécies, para você ter uma ideia de quão variado é essa fauna. Mas em termos de vetor, que são comprovadamente vetores da leishmaniose, são uma média de 30. De um modo geral, os vetores e hospedeiros reservatórios da leishmaniose, eles são muito variados. E para cada ciclo de transmissão em determinados ambientes, a gente tem determinadas espécies vetoras e determinadas espécies que funcionam como reservatórios. Então, no geral, a gente tem o flebotomínio, que é o responsável pela transmissão, que é quem carrega o protozoário, o agente que vai causar a doença, e esse flebotomínio, ele possui diversas espécies. E essas espécies podem estar adaptadas a determinados ambientes. Então, a gente tem algumas espécies que ocorrem principalmente no meio rural, no meio silvestre, e temos outras espécies que ocorrem mais no ambiente urbano, que estão totalmente adaptadas ao ambiente urbano. O mesmo acontece com o reservatório. Então, no ambiente silvestre, nós temos algumas espécies de reservatório, como, por exemplo, cachorro vinagre, ratos silvestres, que funcionam como reservatórios no ambiente rural, e no ambiente urbano a gente tem como reservatório rato doméstico, gambá, que às vezes circula no ambiente urbano, e o cão,
que é o principal reservatório da leishmaniose visceral no meio urbano. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a leishmaniose. A transmissão da leishmaniose não ocorre apenas em áreas próximas às florestas ou espaços com maior presença de insetos. O inseto vetor que transmite a leishmaniose, como vimos, se adapta bem ao ambiente urbano, chegando facilmente às nossas casas. O padrão é o mesmo, sempre a picada do vetor. Porém, o que muda são as espécies de vetor e as espécies de reservatórios. Em ambientes silvestres, o que acontece? A gente tem espécies silvestres, né, como a Lutzomia whitmani, por exemplo, que é uma espécie vetora da leishmaniose, tegumentária americana. Ela vive mais rente assim, às matas, em ambientes mais preservados. E os reservatórios nesse ambiente, geralmente é gambá, roedores, que são sinantrópicos, né, vive tanto em matas quanto em ambiente urbano. Então, o que vai modificar sempre são as espécies envolvidas. Né? Em centros urbanos, a gente tem uma outra espécie e rural também, uma outra espécie de flebotomínio que chama Lutzomia longipalpis, que é principal vetora da leishmaniose visceral, e ela gosta e vive agora em centros urbanos. Em qualquer área verde que você faz captura, você não encontra mais Lutzomia longipalpis, de tanto que ela adaptou e gosta de viver em centros urbanos. Então ela é urbana agora. E ela é muito antropofílica. O que é isso? Ela gosta de sugar sangue humano. Ela suga outros animais também, mas ela gosta bem do sangue humano. E então o que vai variar e o reservatório em centros urbanos, o principal é o cão e o gato, que agora a gente está estudando a fundo e já viu que o gato ele é um reservatório importante nos centros urbanos. Então o que vai variar é isso, mas o padrão de transmissão é o mesmo. Eu acho que falta informação, que eu mesmo nunca vi assim falando, já vi falar da leishmaniose, mas o que é, como pega, o que é que a gente pode fazer para evitar, eu nunca vi falar. A Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis promoveu um minicurso para capacitar os agentes de saúde da cidade e região sobre a leishmaniose. Essa capacitação ela é importante para conhecimento de nós que já trabalhamos com a leishmaniose. Eu faço parte do grupo que trabalha com a leishmaniose e adquirir conhecimento para os novos agentes ou mesmo os outros agentes que não trabalham com a leishmaniose. Os agentes de saúde da cidade de Formiga, onde o projeto de pesquisa da professora Karina Margonari é desenvolvido, também foram capacitados sobre a doença. Nós sabemos que essa região de Formiga é uma região endêmica para a leishmaniose, assim como para a esquistossomose, doença de Chagas, né, e outras. Então, esse projeto foi pensado, foi elaborado pela Karina, né, Margonari. Quando nós levantamos esses dados aqui da região, ficamos muito preocupados, passamos para a Karina, ela trabalha nessa área, né, e aí pensamos, encaminhamos o projeto para submeter a um edital da FAPEMIG. Ele foi aprovado, o recurso veio, aí nós viemos até Formiga, conversamos com o prefeito, com o gestor, né, de saúde aqui no município, na época, isso em 2011, né. Aí esse trabalho já, na verdade, está no segundo ano, né, de desenvolvimento. A gente está caminhando para finalizar esse projeto. Olha, é muito importante porque eles têm contato direto com a comunidade, com a população. E esse conhecimento que eles estão adquirindo aqui, ele é fundamental para que toda a população tenha acesso a esse conhecimento, porque tendo acesso ao conhecimento, eles podem adotar ações de redução, ações de prevenção. Então, o conhecimento ele é iluminador, né? Ele traz um feixe de luz sobre a questão e, adquirindo esse conhecimento, a população pode colaborar na redução
e na prevenção da doença. Eu achei muito produtiva, eu achei esclarecedora, foi usado, né, uma metodologia de forma clara, que não ficou cansativa, e eu acho que a educação em saúde é muito importante, né, tanto para a prevenção quanto para a promoção da saúde da população. Então, um dos desafios é fazer com que a população tenha conhecimento da doença para poder utilizar as formas de prevenção, né? E também os profissionais de saúde estarem sendo ágeis no diagnóstico precoce, para que não venhamos a ter óbitos, né? Professores e alunos do curso de Ciências Biológicas da FUNED estão promovendo o Dia da Conscientização da Leishmaniose em Divinópolis. O evento vai acontecer no próximo dia 18, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, a partir das 8 horas da manhã. Participe das atividades propostas no evento e tire suas dúvidas. Segundo estudiosos da Fiocruz, é séria a situação da leishmaniose visceral no Brasil. Todos os anos, estima-se que de 5 a 10 mil indivíduos infectados pela doença desenvolvam o tipo visceral. Você pode fazer o controle de manejo ambiental, porque os flebotomínios, os vetores, eles se reproduzem em matéria orgânica em decomposição. Então quer dizer que você tem que manter o seu ambiente bem limpo, livre de folhas, coisas que acumulem e gerem essa matéria orgânica que vão servir de alimento para as larvas, né? E aí as larvas dão origem aos alados, as formas alados dos vetores. Então, uma das formas é o manejo ambiental. A outra forma é a forma pessoal, que é uso de repelentes, tela para dormir em janelas, tela bem fina, porque esse vetor ele é bem pequenininho, então ele não é qualquer tela que vai proteger, porque tem que ser uma tela fina. Na questão do cão, porque o cão também é uma forma que você tem que fazer o controle, né? Então, eutanásia dos cães, soro positivos, não tem outro jeito. A prevenção é sempre a alternativa mais viável e importante no combate a qualquer doença. No entanto, para as leishmanioses, a tarefa não é fácil. A prevenção também é a mesma coisa, né? Você tem que manter seu ambiente limpo, os cães com uma coleira que chama Excalibur, que ela é impregnada com um inseticida que vai gradativamente passando para o pelo e protege e afasta os mosquitos, os insetos, né? Uma das principais ações para se controlar a disseminação da leishmaniose é a existência de programas eficazes na área da saúde, buscando se conter e tratar adequadamente os casos da doença. No caso de Divinópolis, o que nós realizamos hoje é feito um inquérito. A gente faz um inquérito amostral, certo? Então são sorteados dentro de um determinado bairro, são sorteados quarteirões e é feito um inquérito, a sorologia de cães nos locais sorteados. Então todos os animais são coletados amostras, né, para se fazer a sorologia, Caso em algum animal deu positivo, é feito o recolhimento desse animal para a eutanásia. É uma das políticas que nós atuamos aqui. Além disso, a gente tem um atendimento aqui no Crevisa, né? Que para pessoas que às vezes acham que o animal tem algum sintoma, elas podem procurar o Crevisa, onde é feito também o exame. O exame da leishmaniose hoje, existe um exame de triagem, que é chamado teste rápido, né? Em 20 minutos a gente tem o diagnóstico desse cão. Caso esse cão dê positivo, nesse teste de triagem, é feito um outro exame confirmatório para a doença. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa, em que conhecemos um pouco mais sobre as leishmanioses. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, enviar suas dúvidas e sugestões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.